Hello, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira, estamos aqui no Bazar Horizonte junto com os tecidinhos da Círculo e hoje a gente vai fazer uma necessaire para maquiagem. Quem vem aqui comigo? Estou esperando vocês nessa linda quinta-feira, tá calor, mas tá um dia mais ameno onde eu estou. Me chamo Giovana Tawil, estou em Mogi das Cruzes fazendo essa transmissão para você junto com o Bazar Horizonte. Então compartilha essa live, chama as amigas e é para isso que a gente veio, para conversar, dar risada e costurar um pouquinho também, tá bom? Sejam todas bem-vindas, vem pra cá. Oi, Zina, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Vera, Júlia, vem dar uma espiadinha aqui. Quem aí costura? Quem tá aí que já costura? E quem não costura tá só olhando e aprendendo coisas novas, gostosas de se ver, não é? Eu preciso tomar cuidado porque o Facebook sempre trava naquelas piores assim, né? Sempre naquelas piores horas que a gente tá com a cara, né? Enfim, olha essas linhas novas aí, aproveitando enquanto vocês estão chegando, essas linhas novas da Círculo nas cores neon, são lindas, né? A gente vai fazer essa... Opa, ela não tá lá? Ela está aqui. Nós vamos fazer essa bolsinha aqui, ó, essa necessaire para maquiagem. Muito legal, quer dizer, serve também para remédio, né? Se a gente diminuir um pouquinho o tamanho aqui, ó, serve para remédio, dá para colocar pincéis aqui, dá até estojo infantil, né? Nessa época de volta às aulas, né? Dá pra gente também colocar estojo infantil. A gente vai aprender algumas técnicas importantes para fazer esse tipo de caixinha de leite e a colocação desta aba útil. Mas olha que você pode transformar muita coisa essas dicas em outras peças também, tá bom? Um beijo para todos vocês. Vamos de peça com muitas dicas. É isso aí, Janete. Você já viu, né, Janete, que qual aprontei hoje? Ai, eu tava com a sola do meu sapato estragado, a palmilha estragada. E aí eu olhei pra cá pro ateliê e falei, ah, não. Eu tenho máquina. Eu tenho tecidinho. Bora fazer, ó, uma palmilha nova pro meu sapato. Aí fiz uma palmilha nova pro meu sapato. Se você não viu, vai lá no meu Instagram que você vai ver eu fazendo essa palmilha aqui. Nova pro meu sapato. Tá bom? Bom, sejam todas bem-vindas. Vamos direto ao ponto. Boa tarde, Mimi. Soraya, Isabel, Conceição, Simone. Cadê minha mãe que eu quero ver minha mãe aqui? Ela não está aqui. Mas quem sabe ela esteja aí. Não é? Um beijão para todas vocês, sejam todas bem-vindas. Olha, a Diana da Califórnia, minha filha chama Diana. Um nome lindo também, adoro. É um nome bem incomum, né? Para os dias de hoje. Mas eu adoro. E acho que a minha também, ela fala assim, mãe, eu só gosto de ser chamada de Didi. Eu falei, Didi é só quem é amigo que chama de Didi. Ela falou, então eu gosto mais ainda quando me chamam de Didi. Eu falei, é isso aí. Então bora lá pra aula, meninas. Bora lá fazer essas costuras, não é? Bom, o que a gente vai precisar? Nós vamos usar esse tecido de motivos de maquiagem da Círculo, tá? Ele tem tanto esse tecido aqui, ó, que tem bastante referência à maquiagem, então tem esmalte, pincel, chapinha, leis, grampos, maquiagem mesmo, enfim, o babyliss, escova de cabelo, batom, curvador de cílios, tem muita informação aqui, muito legal, né? Tem bastante informação aqui referente, peraí, deixa eu só virar vocês um pouquinho aqui, ó, pra eu baixar melhor. Tem bastante referência aqui de material, então dá pra gente usar pra várias coisas, dá até pra usar pra manicure, né? Uma bolsinha pra manicure. E também tem essa estampa aqui, ó, só de cílios, tá muito na moda esse negócio de lash designer, né? Tá muito na moda, tá muito em alta. E aí vem essa estampa de cílios. Essa estampa de cílios, ela traz sentido à peça, que a gente chama de pé. Essa aqui, ela não traz pé, sabe?
ela tá em todos os sentidos e posições, então a gente pode usar o tecido em todas as posições que a gente quiser. Já essa aqui, ela nos traz sentido à peça, ou seja, ela dá direção de onde é o topo e onde é a base da nossa peça. Boa tarde de Portugal, dica, enfim, vamos lá. Ó, se eu não responder agora, Bahia, se eu não responder agora, eu leio as mensagens depois, tá bom? E prometo que respondo uma por uma essas mensagens que vocês forem deixando aqui, porque infelizmente eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sou daquelas que ou eu costuro ou eu falo. E como eu adoro falar, se eu falar mais, eu costuro menos. Então, bora lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o nosso material, tá? Então, eu vou dar para vocês algumas dicas de reaproveitamento, tá? O que acontece? Eu tinha material suficiente aqui para cortar uma peça única, mas acontece que eu também tinha retalhos aqui que sobraram de outras peças. E eu olhei e falei, ai gente, não consigo simplesmente ignorar os retalhos que já estão cortados e deixá-los ali e falar, não vou usar você e vou cortar uma nova só porque eu tenho peças novas. E aí, nesse caso, eu fiz então pequenas misturas, né? Eu tinha uma faixinha que tinha sobrado de uma necessaire, eu fiz várias. Eu tinha uma faixa que tinha sobrado dessa necessaire, tinha uma faixa dessa e fiz uma união, ó. Uma união que com o quilt, tá vendo? Ó, a gente consegue perceber, mas como esse tecido da Círculo, ele é feito no mesmo tom de rosa, rosa com preto, então ele quase que fica imperceptível, né? A união tá bem aqui, eu fiz a união, depois eu coloquei no tecido e fiz um quilt, tá? O que é um quilt, para quem não sabe? Quilt é quando a gente vai unir o tecido principal e o tecido... Ai, gente, deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Bom, e aí eu consigo unir os tecidos aqui e fica bem legal também, tá bom? Mãe, você tá aí, tá assistindo, acabou mandando um convite para participar ao vivo aí, eu até ia te chamar para participar ao vivo, mas tá tudo bem, mãe. Um beijo no seu coração e fica aqui, vai lendo as mensagens todas aí, que depois a gente juntas vê isso aí direitinho, tá? Te amo, mãe, saudades enormes de ter você aqui perto. Aí, eu fiz essa união com essa costura. Depois de unido, eu estiquei ele, então, no tecido principal. Eu transformei ele em tecido principal, coloquei a manta e já coloquei o forro. E aí fiz um quilt, ó. Um quilt que sempre é a mamãe que fazia esse quilt aí. Beijo, mãe, costura muito aí também. Então, nós fizemos a tampa. Essa abinha aqui, eu vou mostrar você, vou trazer vocês aqui para baixo, ó. Era isso aqui. É muita coisa, peraí. Peraí, gente. Aí, pronto. Sozinha fica mais difícil, né? Então, ó, eu fiz esse tecido, ele tem 22 centímetros de largura por 25 de altura. Então, 22 por 25. E aí, eu fiz, então, ó, eu fiz um quilt unindo tecido principal, a manta e já coloquei o forro. Coloquei todos eles juntos e fiz o quilt. Depois que eu fiz esse quilt, eu preparei o bolso. No caso da peça original, eu fiz um bolso de tela, tá vendo? Eu usei uma telinha vôlei aqui para colocar nessa peça.
E nessa agora que eu vou ensinar para vocês, eu estou usando um plástico cristal. Então, coloquei o viés, o zíper, como vocês já conhecem, coloquei, fiz um viezinho aqui de acabamento e recortei essa peça. Quando eu coloquei todo mundo em cima, então eu cortei 25 por 22 e na ponta que vai ser minha aba, eu fiz um arredondamento. Esse arredondamento aqui, ó, é numa circunferência de 10 centímetros. Mas, se você, num raio de 10, num diâmetro de 10 centímetros. Só que se você tiver aquelas réguas, pode usar. Se você não tiver, pode usar um pires, que aí fica bem, ó, fica bem curvado, tá? Ou ainda, só dobra aqui, ó, um com a cara do outro e pega um pires e corta de uma vez. Isso vai garantir que os dois lados saiam absolutamente iguais. Depois que eu fiz isso, ó, então eu coloquei o meu plástico, já coloquei o zíper e agora venho com o meu viés. Esse tecido aqui eu não cortei em viés. Lembrando que eu usei sobras de outros trabalhos, então eu não cortei ele em viés. Então ele vai enrugar um pouquinho, mas é bem pouco e para o que eu quero fazer não vai ser muito gritante. Isso não é uma roupa, não é um tecido, não é uma peça em que a gente vai usar, que precise de grandes caimentos. Então, esse viés um pouquinho curvadinho não vai fazer tanta diferença, tá bom? Ops, vamos lá. Eu vou descer vocês aqui, ó, agora. E vou, então, fazer a costura com o pezinho de máquina. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz para facilitar para vocês. Vou colocar meu pé de máquina. Como é que eu cortei esse viés aqui? Se eu quero a parte bonita desse viés para fora, eu começo a costurar de dentro para fora, que é o que eu quero. Coloquei o meu pé de máquina. O meu pé de máquina, ele precisa estar bem juntinho aqui, ó. Vou baixar vocês um pouquinho. Isso. O pé de máquina, ele precisa estar bem juntinho aqui, ó. E eu vou fazer uma costura. Esse tecido aí, então, é uma espécie de debrum, tá? Você pode usar viés pronto, os viés comprados, que são excelentes para esse tipo de trabalho, né? Venhamos e convenhamos que eles vão ficar muito bom. Mas eu queria usar esse tecidinho também, porque dá beleza e encanto na peça. Eu cortei uma tira de 5 centímetros de largura e simplesmente dobrei ele ao meio, avesso com avesso, para que ficasse as duas partes bonitas para fora, né? Os dois ladinhos bonitinhos para fora. E tô aplicando na volta. Lembrando só que como ele não é enviesado, né? Ele não foi cortado em forma de viés, ele vai dar uma pequena enrugada quando eu for finalizar essa peça aqui, tá? Bom, feito isso, a gente vai desvirar o nosso viés. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso cobrir essa costura que eu fiz aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocando ele para cá. Como eu estou com 5 centímetros, né, ele ficou com 2,5, ele dá bastante mobilidade para a gente fazer essa virada bem tranquila, bem confortável e ficando bem bonitinho também, tá bom? O capricho tá aí, né? É nessa hora que a gente consegue dar beleza na peça, caprichar nessas curvinhas, nessa costura. Eu tenho muita pressa de fazer as costuras e às vezes eu acabo errando, né? Porque eu quero fazer logo, já sei o que eu quero, então vou lá para a máquina e sento o pé, como diz, né? No acelerador da máquina. Mas quanto mais devagar e com mais calma você fizer, melhor vai ser a sua costura, vai por mim. E desmanchar sempre é o pior negócio, né? Apesar de ser a melhor solução. Só é definitivo aquilo que você deixa. Então, se errar, vai lá de costura. Aí eu preparei aqui para essa peça também uma novidade que eu quis fazer diferente.
eu quis fazer uma alça, tá? Eu quis fazer uma alcinha. O que que eu fiz? Peguei uma tirinha de 5 centímetros, dobrei ao meio e dobrei ao meio novamente, em forma de viés. Então, dobrei ao meio, essas duas pontas e essa. Fiz uma forma de viés. Marquei 9 centímetros aqui do ponto e vou fazer uma costura aqui. E vou trazer essa alcinha do lado de cá. Eu já tinha marcado antes, por isso que eu sei exatamente onde tá. But... E vou fazer aí uma costurinha. Tá legal? Então, bora lá fazer esse viés. Feita a primeira costura, toda a volta. Eu, por capricho, vou fazer mais uma. Bem na beiradinha agora. Vou fazer uma costura dupla. Fique aí com uma costurinha dupla, tá bom? Agora eu vou tirar com essa minha tesoura aqui, gente. Fala sério, essa tesoura, né? Essa tesoura dá círculo, gente. Vocês perguntarem. Vou te mostrar essa tesoura, peraí. Ah, meu Deus, como diz a minha mãe, tesoura não pode cair. Gente, é tudo essa tesoura, vai. Bom, feito aqui a alcinha, tá pronta, né? E tá pronto o nosso bolso também. Agora vamos à peça. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Deixa eu ver. Acho que não, né? Não. Então, bora lá continuar. Agora, quem assistiu a aula da semana passada, a gente vai fazer um repeteco do que a gente aprendeu na semana passada. Para fazer essa necessaire, eu cortei 30 por 30. Então, eu cortei um quadrado de 30 por 30 e dividi ele ao meio. Ou seja, eu cortei 15 por 30 duas vezes. 15 por 30 duas vezes no tecido principal, duas vezes no forro e duas vezes no TNT. Eu quis esse tecido bem firme. Então, eu coloquei tecido principal, a manta tecido principal, a manta e o TNT. E cortei na mesma medida o forrinho, duas vezes também de 30, eu cortei com 15,5 para me ajudar, mas aí fica a teu critério, depende de como você coloca o seu zíper. Eu coloco meu zíper muito para dentro. Eu deixo ele bem justinho. Ou seja, nesse caso, ele acaba realmente comendo bastante do tecido. Mas eu gosto desse jeito, tá? Por isso que eu fiz assim.
E aí a gente vai então fazer as caixinhas de leite. As caixinhas de leite foram feitas 3 por 3 centímetros em todas as partes. Então você vai fazer 4 vezes nesse, 4 nesse e 4 em cada um do forro. Você vai fazer caixinha de leite em todas as extremidades menores. Como ele é 30 por 30, você vai fazer, ó, você vai fazer em todas as extremidades, ok? Todas as pontinhas que você tiver do retângulo. Vai fazer em todas. Eu decidi a caixinha de leite de 3 centímetros com 3 centímetros. Fiz todas elas. Agora vamos aplicar o zíper. O zíper vai ser aplicado aqui, ó, nessa parte que ficou. Então, se eu tinha 30 centímetros e tirei 6, eu tenho aproximadamente 24 centímetros, tá? Então, você vai cortar o zíper um pouquinho maior aí. Aqui eu tenho 24, 25 centímetros. 24, né? É porque eu cortei um pouquinho mais. E aí, agora eu vou aplicar o meu zíper aqui. Como é que eu aplico o meu zíper? Vamos lá. Atenção nessa hora. Lembra que eu falei para você que esse tecido tem pé? Os cílios ficam nessa posição. Se ele ficar assim, ele vai ficar de ponta cabeça, no meu entendimento. Então, eu preciso saber onde eu vou aplicar o zíper. Então, como é que eu faço isso para eu não errar na peça quando ela estiver de bruço, né? Quando eu estiver olhando para a máquina. Eu olho a minha peça e falo, esse é o lado que vai ficar de cima. Coloquei um grampinho ali, ou um clips. E esse lado aqui, ó. Então, os cílios... No meu entendimento, isso aqui é como se eles estivessem assim, ó, com os olhinhos fechados, né? Então, os cílios são dessa forma, né? Então, para mim, esse é o pé do tecido, ok? Então, esse vai ser o topo. Coloquei o meu zíper. Vamos lá. Eu vou te ensinar, vou te falar como é que eu coloco o meu zíper. Eu vou trocar o pé de máquina já, mas eu primeiro começo o meu zíper a fazer uma costura bem na beiradinha. Eu dou uma pequena tensionada no meu zíper para que ele não pode subir demais a peça, mas ele também não pode ficar frouxo demais. Opa, será que acabou ali embaixo? Acabou a bobina. Peraí que eu tenho uma bobininha aqui. Oi, tá aí, gente. Eu sabia que eu tinha separado uma rosinha. E na hora que eu fui pegar aqui, perdi. Bom, coloquei o zíper aqui. Vou trocar o pé de máquina, tá? Porque eu quero colocar o zíper bem justinho. Se você está fazendo na máquina doméstica, mesmo na industrial, troca o pé. É a minha dica, tá? Troca o pezinho e coloca um pezinho de máquina para deixar ele bem justo. Na doméstica, existe um pezinho especial para o pé de máquina, que eu acho ótimo de colocar. Então, direito com direito, aqui. De novo, aqui vai dar bem para você ver a costura. No vídeo fica ruim o preto, eu acho, né? Só que com a costura clara vai dar bem para ver. Ó, fiz uma costura bem na beirada. Agora eu venho achando meu zíper, encaixando ele bem lá. E faço a costura. O que eu vou ter? Eu vou ter um zíper bem firme na peça. Agora eu vou fazer duas costuras, ó. Vou tombar e vou fazer uma costura para prender esse forrinho primeiro. Vou mostrar já para vocês.
Com o pezinho de máquina bem justinho aqui, ó. Ó. Se você olhar aqui, eu fiz essa nova costura de novo bem na beiradinha, ó. Ficou bem na beiradinha. Para que serve isso? Eu garanto que esse tecido depois não vai subir na hora que a gente for desvirar. Só que eu vou desvirar. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou tombar todo mundo. E vou fazer uma segunda costura. O que vai acontecer? Aqui dentro vai ficar com uma costura dupla. Claro que agora vai ficar uma costura branca e uma costura rosa e uma branca, né? A não ser que eu coloque uma bobina preta. Vou fazer isso porque aqui nessa máquina é fácil de trocar, então eu vou trocar. Pra não ficar feio, né? Como ele fica, o forro já fica preso, fica muito mais fácil de você tombar. Ó, fiz uma costura, na verdade ficou dupla. Tem uma costura preta aqui e a rosa do lado de cá. Você pode tanto deixar ela só nessa costura, como você pode vir fazer uma segunda costura paralela aqui, para ficar um reforço. Aqui eu não vou fazer, tá? Deixei só essa costura. Vamos repetir todo esse processo, então, na outra ponta. Ah lá, lembra que eu já marquei aqui? Então, vai ficar muito mais fácil de eu achar o meu lado, eu não preciso ficar me preocupando. O que eu vou fazer? Vou alinhar todo mundo aqui. Alinho as peças. E faço primeiro uma costura na extremidade. Venho com o meu tecido de forro, direito com direito. Garanto que seja tudo bem aqui. E faço também uma costura na extremidade. Agora, vamos lá. Encosto na cremalheira e vem. Eu garanto que nada sai do lugar nessa hora, porque a gente fez a primeira costura deixando bem preso lá. Vou tombar e vou fazer uma costura onde? Naquela base lá, bem na pontinha. Deixando assim. Agora eu abro, coloco todo mundo, ó, ele vai ficar assim. Coloco todo mundo para lá. Vou garantir que esse tecido não suba. Quando o material é muito grosso, a chance dele subir, dele dobrar é muito grande. Ó, o que eu tenho resultado com o pé de zíper? Eu tenho um zíper bem justo, eu não tenho aquele zíper sambando, que eu, particularmente, não aprecio, tá bom? Aprecio com moderação. Ai, ai. Ó, vou abrir, porque no final das contas acabou ficando um pouquinho tortinho ali. Vou colocar o meu... gente, eu sou do tipo que gosto do zíper rente.
Eu já vou cortar, porque eu gosto mesmo dele rente, tá? Aí você vai usar do jeito que você quiser. Tem gente que gosta de cortar... Eita! Foi pro chão, foi, né? Tem gente que não gosta dele... Gosta de tirar uns dentinhos antes, né? Eu não, eu gosto dele bem rente mesmo. Pra colocar. Tudo bem alinhadinho, posso terminar. Calma aí, gente. O zíper não é sempre a melhor trabalho. Apesar de ele ser fundamental nas nossas peças, né? Bem bonitinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar direito com direito aqui e vai fechar. Como se fosse uma necessaire normal. Porém, a gente agora também vai colocar a nossa tampa, né? Então, a nossa tampa vai ficar como? Quando a necessaire estiver pronta, ó, quando ela estiver pronta, assim, essa tampinha vai vir por aqui e vai fechar do outro lado, certo? Então, eu preciso colocar ela aqui. Já decidi o lado. A gente pode ou medir o meio. Lembrando que essa peça está maior para deixar as caixinhas de leite livres, tá? Eu só vou medir aqui, ó. Eu tô com 2 centímetros aqui. E quase 2 aqui, então vamos lá. 2 aqui. Aí. Eu preciso voltar, eu tô com o pé de zíper ainda. Em vez de eu fazer meio pé, vou fazer o pezinho de zíper, porque ele é bem pequenininho. Mas vou voltar ao zíper normal, o cursor normal já. Deu para entender, ó? Colocamos avesso com direito, ele vai ficar assim na hora que a gente terminar. Vou fechar tudo isso aqui. E ela vai tombar para cá. Alguma dúvida, meninas, até aqui? Obrigada, Elza. Beijo no seu coração, viu? Obrigada. Aí, a turma de Ribeirão Preto, boa tarde. Quando ficou o bolso zíper, Janete? Ele ficou, esse bolso aqui, ó, eu cortei ele 22 por 25. Você tá falando desse aqui? Esse aqui eu cortei um barrado de 5 centímetros, coloquei o zíper, depois cortei o plástico para colocar no tamanho que eu queria. Tá bom? Então, você corta o plástico um pouquinho maior, coloca o bolso, refilou, aí você cortou e você refila lá embaixo depois essa parte. Tá bom? Dúvidas até aqui, meninas? Posso seguir? Então, bora lá. Coloquei, ó, já fixei. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Ai, Neisa, obrigada! A gente vai colocar o quê? A gente vai fechar agora. Eu vou usar os clips
para facilitar, mas daria para ir direto na máquina. Eu vou colocar o clips para vocês verem, tá? Ui! Nossa, estourou o clips. Ó, coloquei aqui. Quando a gente faz tudo bem alinhadinho, corta, sabe? Você faz o quilt, depois você vai na mesa, refila ele e faz as caixinhas de leite todas juntas, com a mesma qualidade, o mesmo cuidado. Os tecidinhos batem, né? As medidas batem, fica muito mais fácil de preparar a peça na hora que você vai para a máquina efetivamente, tá? O que a gente vai fazer agora? Ó, a gente vai fechar aqui o fundo e a lateral. Então, nós vamos fechar essas duas laterais e o fundo. E no forro, a gente vai fechar também as duas laterais e o forro até a metade, porque a gente precisa desvirar essa peça. Então, eu vou colocar aqui, ó, o forro direito com direito. E também vou preparar o fechamento dessa peça do forrinho. Lembrando que uma parte aqui a gente vai deixar aberto para eu poder desvirar. Ok? Então, só recapitulando aqui. Vamos fechar aqui, aqui, aqui. E a mesma coisa desse, lembrando que aqui a gente não costura no meio, para a gente desvirar. E depois a gente fecha as caixinhas de leite. Bora lá, então. Vou trocar o pé da máquina, gente, porque com esse pé de zíper, ele não dá a medida certa, ele fica muito fino e eu não gosto. Lembre sempre de fazer, nesse caso aqui, fazer um retrocesso no começo e no fim, que são partes finais. Nossa, ia jogar tudo no lixo, minhas presilhinhas. E aqui, vamos fechar até metade. E aqui até metade, deixando um espaço para desvirar. Agora a gente vai fechar nossas caixinhas de leite. Vamos começar com essa. Como a gente está com tudo costurado e marcado, então é só encontrar essa costura com essa. Encontrou. A dica importante aqui é, se essa costura tombar para esse lado, quando você vier desse lado, você vai tombar ela para cá também. As duas tombam para o mesmo lado. Se você tombar uma de cada lado, a peça fica coxada assim, ó. Então, vamos abrir aqui, ó. Vamos ver para onde que a costura escolhe. Como é a primeira que vai costurar, ela escolhe o lado.
feita a primeira costura. Vamos para outra. Olha lá. Aqui que eu tô falando. Eu tombei para cá, esse aqui vou tombar para cá também. Quem tá em máquina doméstica, gente, diminui os volumes. Por exemplo, se eu fiz, não coloco plástico, coloca a telinha vôlei, se tiver uma máquina que não consegue costurar tudo isso aqui na mão, na pegada, né? Não consegue costurar tudo de uma vez, então... O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fechar essa aqui. Agora, ó, a gente vai fechar. A gente vai abrir o forro aqui, ó. E vai fechar essa caixinha de leite. Só que a gente vai fechar essa junto com a do forro também. Vou encontrar todo mundo aqui, ó. Eu vou pôr um clipe aqui para vocês verem. Fechar assim, ó. Todo mundo junto. Eu já garanto que esse forrinho fica preso lá. Gente, me dá só um segundo. Voltei. Ó, eu gosto muito de puxador, sabe? Eu acho que é importante quando a gente vai abrir e fechar um zíper. E eu esqueci de fazer o puxador. Então, já aproveitando, ó, peguei um pedacinho, um retalhinho que eu tinha lá qualquer, tá? Um retalhinho qualquer mesmo. Deixa eu ver quantos centímetros eu vou fazer com 15 aqui. Vou cortar aqui. Ó, retalhinho qualquer do tecido, né? Nem sei o tamanho que eu vou ver aqui. 4, tá? E vou dobrar em forma de viés. Então, dobrei no meio, encontrei o meio aqui. É dessa mesma forma que eu fiz a alça. E agora eu olho um para o outro. E vou fazer uma costurinha de pesponto. Com isso, eu vou ter uma alcinha para colocar no meu... de puxador. Eu gosto muito, eu esqueci de deixar pronto. Ó. Vou encontrar as duas partes. Dividir ao meio. E vou fazer uma costurinha aqui. Esses dois puxadorzinhos eu vou colocar agora nessa hora aqui, ó, que eu tô fechando essa parte, tá? Então, vou vir com ele aqui e vou colocar ele aqui, ó. Bem encontrando esse pedaço.
Vou para a máquina. E vou aqui fechar todo mundo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, recapitulando aqui. Toma cuidado com a boca, né? A abinha. Vamos lá. Vim com as duas aqui, encontrei elas. Venho com o meu forrinho. Abro ele como se eu fechasse a caixinha de leite também. Tudo junto. Agora vou abrir de novo, porque eu quero colocar o meu puxadorzinho. Vou baixar todo mundo aqui e vou para a máquina. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? É a parte mais difícil. A gente vai fechar essa caixinha de leite. A gente já fechou essa, mas a gente vai fechar essa caixinha de leite encontrando essa outra caixinha de leite. Isso. O que tá difícil? Porque tem muito... Tá grosso, né? Mas vai ficar bonito. Porque depois, na hora que a gente termina... Eu vou mostrar para vocês. Esse escapulinho. Escapou ali e soltei tudo. Ó, essa caixinha de leite a gente já fechou. Então, sobrou uma caixinha de leite aberta aqui, ó. Tem uma caixinha de leite aberta, que é do fundo. Então, eu venho, alinho ela e trago ela com força para cá, ó. Vai fazer uma de cada vez. A outra vai ficar mais difícil ainda, né? Porque aí você tem que repuxar tudo. Mas depois que você termina, fica bem bonito. Ó, trago todo mundo para cá. Aproveita que já reforça a costura, né? Barulho da máquina. Sinal de que alguma coisa não está costurando. Costurou. E agora é fechar essa aqui com essa, que é o que fica mais difícil de tudo. Mas vai dar certo. Trago ela para cá. Amaceta tudo aí que tá certo. Vou pôr o clips, que aí ajuda, né, a liberar a força na mão aqui. E bora para a máquina fazer essa costurinha. Maravilha. Agora a gente vai desvirar. Agora é torcer para eu não ter pego nenhuma parte lá do fundo, né? Porque às vezes a gente faz isso. Né?
vou aproveitar para ensinar uma coisa para vocês. Ó, eu estou usando manta acrílica. Manta acrílica, ela é sintético. Como ela é sintético, ela, com o calor, ela amolece. Estou usando TNT, que também é sintético. E o tecido, quando a gente passa assim, fica molinho, porque afinal de contas é assim que a gente alisa a roupa. Então, secador de cabelo. É um grande aliado. Principalmente no inverno. Nossa, no inverno é punk, né? Costura no inverno. Girar. Até a mão da gente fica dura, né? Quem não conhecia a dica do secador de cabelo aí? Depois é só fechar nosso fundinho, né? Tcharam, tá pronto. Agora eu vou marcar e colocar um botãozinho aqui de... Um botãozinho de imã. Pode colocar um botãozinho Ritas também ou um velcro. Eu prefiro colocar o botãozinho de imã, porque fica muito mais fácil de encaixar, né? De fechar na hora de fechar. Olha, é importante ter essa linguetinha, sabe? Pra gente abrir e fechar a peça. É super importante. Eu gosto demais de ter essa linguetinha aqui. E agora é só vir com o botãozinho e fechar. Não vou colocar o botãozinho com vocês, porque esse aí é um processo demoradinho, né? E que não tem tanta necessidade de colocar o botão. Mas tá aqui, ó. A bolsinha tá pronta, ó. Então, se você seguir as medidas, dá bem certinho, ó. Ficou com 9 centímetros para dentro a alcinha, tá? Ficou bem... Para mim, ficou bem legal onde ela ficou. Tá? Ficou a alcinha inteira, que dá até para carregar assim. Você também pode costurar até a metade aqui, deixar só uma alcinha. Se você costurar aqui, ó, e deixar só uma alcinha pequenininha. Lembrando que, se você for fazer essa costura, tem que ser feito antes de fechar aquele bolsinho, de colocar aquele bolso de plástico, tá? Não pode colocar aquele bolso de plástico depois costurar. Tem que ser depois, tá bom? Eu acho que é isso, meninas. Por hoje é isso, essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Neisa. Obrigada a todos que estão aí comigo assistindo. Obrigado pelo carinho. E tá aí, ó, terminamos essa. Ó, o botãozinho coloque o botão antes de fechar o fundo, tá bom? Eu tô usando um botão de duplo acabamento, um botãozinho de imã de duplo acabamento, então ele faz como se fosse uma botoadura aqui também. Mas dá para ser colocado aqui, você pode colocar o botão... o botãozinho que não tem duplo acabamento. Você só vai abrir aqui, ó,
e vai colocar ele aqui, nessa abinha. Lembre sempre de colocar um reforcinho, sabe? Um pedacinho de sintético ou uma manta pequenininha para dar uma reforçadinha aqui. Se você tiver o botão, você já vem bliscando ele do lado de cá e bliscando ele do lado de cá também, e aí fica prontinho o seu zíper, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa bolsinha com as Lace Designers, que está bem alta, né? E a nossa de maquiagem. São duas... parecem ser diferentes, mas na verdade é a mesma técnica, só que esse aqui eu usei, então, tela vôlei, e esse aqui eu usei plástico, tá bom? Beijo no coração de vocês e muito obrigada pela presença mais uma vez. Tchau, fui!